Deus se arrepende? De acordo com a passagem de Números capítulo 23, 19 e Tiago capítulo 1, 17, Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não o fará? Ou, havendo falado, não cumprirá? Em Tiago capítulo 1, verso 17, parte B, está escrito: em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não se arrepende. Mas só que em Gênesis, capítulo 6, verso 6, a Bíblia afirma categoricamente que se arrependeu o Senhor, nosso Deus, por haver feito o homem. Os inimigos da verdade veem nesta passagem uma contradição gritante e impossível de ser solucionada. Dizem eles: como pode um Deus, segundo a Bíblia, onisciente e imutável, arrepender-se por um ato por ele mesmo praticado? Peraí, mas o que é onisciente e imutável? Bem, onisciente é aquele que tudo sabe, dono do conhecimento e discernimento. Deus é o único onisciente, ou seja, Ele, Deus, é o único que tudo sabe. Em Salmos capítulo 139, versos 1, versos 6 e versos 17 e 18, o salmista Davi fala da onisciência de Deus. Ele disse que Deus sabe todas as coisas. Desde os mais simples, Deus sabe quando sentamos, quando andamos, quando deitamos, quando levantamos, e até as mais difíceis, como os nossos pensamentos e as palavras antes que sejam ditas. Deus é imutável. Peraí, mas imutável? Mas o que é imutável? Bem, imutável significa que Deus não muda jamais, ou seja, tanto o seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração. E Ele não muda de forma alguma os seus propósitos e promessas. Tiago capítulo 1, verso 17. Pois é. Como pode um Deus onisciente e imutável arrepender-se de ter feito o homem? Como está escrito em Gênesis capítulo 6, verso 6, se ele mesmo disse em Números capítulo 23, verso 19, que ele não é homem para que se arrependa. Peraí, será que Deus mudou de ideia? Mas se Deus é imutável, como ele pode ter mudado de ideia por um ato por ele praticado? Ora, os que dizem isso ignoram a interpretação gramatical da Bíblia, segundo a qual as palavras devem ser tomadas em seu sentido usual e comum. Partindo desta premissa, não haverá nenhuma dificuldade em harmonizar aparente discrepância se o leitor considerar que na passagem de Gênesis capítulo 6, verso 6, há um caso de antropopatismo. Bem, mas o que é antropopatismo? Antropopatismo vem do grego que significa antropos, que significa homens, e patos significa paixão, sentimento, emoção, mas o sufixo ismo, muito comum na escritura, segundo o qual são atribuídos a Deus as emoções humanas. Tentar interpretar a passagem mencionada no sentido literal implica em admitir que Deus se arrepende, tal como acontece com os homens. Mas tal admissão, além de contrair o ensino geral da Bíblia Sagrada, reduz o Criador à semelhança da sua criatura. Mas, na verdade, Deus é onisciente. Nada pode surpreender. E a esse respeito, o novo comentário da Bíblia afirma: é impossível conceber o Deus onisciente a lamentar-se por algum falso movimento por ele feito. Os que insistem em atribuir tal sentimento a Deus negam consciente ou inconscientemente a sua divindade. Bem, mas então qual o significado da expressão arrependeu-se o Senhor? Segundo José Angus, significa que Deus já não se comprazia em ver no homem a sua imagem, visto que este tinha transgredido os seus mandamentos.
Bem, mas então qual o significado da expressão arrependeu-se o Senhor? Segundo José Angus, significa que Deus já não se comprazia em ver no homem a sua imagem, visto que esse tinha transgredido os seus mandamentos. Significa que, por causa do trágico pecado da raça humana, Deus mudou sua disposição para com as pessoas, sua atitude de misericórdia e longanimidade passou a atitude de juízo. Simplesmente uma indicação em linguagem humana de que a atitude de Deus para com o homem a pecar é necessariamente diferente da atitude de Deus para com o homem a obedecer. Segundo Louis Berkhoff, trata-se apenas de um modo antropopático de falar. Bem, mas o que é antropopático? Antropopático é a atribuição dos sentimentos humanos aos deuses e aos animais ou o bestiário. Na realidade, a mudança não é em Deus, mas no homem e nas relações do homem com Deus. Outro exemplo clássico do arrependimento de Deus está em Jonas, capítulo 3, versos 10. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Neste caso, significa que são mudadas as operações divinas para com os pecadores, desde o momento em que estes se converterem. Deus viu o que eles fizeram, como abandonaram os seus maus caminhos, então Deus se arrependeu e não o destruiu como tinha ameaçado. Jonas, capítulo 3, versos 10. Esses comentários foram tirados do livro Perguntas Difíceis de Responder, do escritor Elias Soares de Moraes. Deixe as suas opiniões nos comentários e que Deus abençoe vocês, suas famílias e até o próximo vídeo e fiquem na santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.